Há algo de misterioso no silêncio da noite, algo que nos convida a parar, a respirar fundo, a deixar o peso do dia escorrer pelos ombros, pouquinho a pouco, como água morna descendo por entre os dedos. E esta noite, eu quero te contar algo que foi escondido por milhares de anos, algo que dormia enterrado sob camadas de areia, de tempo e de esquecimento, em uma terra tão antiga que os próprios deuses, segundo diziam, haviam pisado nela. Textos gravados em argila, palavras que sobreviveram a impérios, a guerras, a dilúvios e a séculos de silêncio. Palavras que os estudiosos demoraram décadas para traduzir e que, quando finalmente foram compreendidas, revelaram algo que ninguém esperava encontrar: uma história simples, humana, profunda, uma história que aconteceu muito antes do que chamamos de história, antes dos grandes reinos, antes das pirâmides, antes mesmo de qualquer nome que você já tenha ouvido falar. E talvez essa história tenha muito mais a ver com a sua vida do que parece à primeira vista. Mas para entender o que esses textos revelam, precisamos voltar, muito antes, a um tempo em que o mundo ainda estava aprendendo a ser mundo. Respira fundo comigo agora. Deixa os ombros caírem. Fecha os olhos se quiser. E vem comigo. Era uma terra entre dois rios enormes, lentos e generosos, que desciam das montanhas do norte carregando água fresca e terra fértil, e que se encontravam no sul, onde formavam um delta úmido, cheio de canas e aves e vida abundante. Os povos que habitavam essa terra a chamavam de muitas formas ao longo dos séculos, mas nós a conhecemos pelo nome que os gregos dariam mais tarde: Mesopotâmia, a terra entre os rios, o Tigre e o Eufrates. Hoje, grande parte dessa região está no que chamamos de Iraque, uma terra marcada por décadas de conflito e dor. Mas há 6.000 anos, ela era o coração pulsante da civilização humana. Foi lá que os seres humanos aprenderam a escrever, foi lá que surgiram as primeiras cidades, foi lá que nasceu o primeiro código de leis, e foi lá que alguém, em algum momento perdido no tempo, sentou diante de uma peça de argila mole e começou a pressionar um instrumento pontiagudo contra ela, criando marcas em forma de cunha, linha por linha, símbolo por símbolo, gravando uma história que esse escriba queria que durasse para sempre, e durou. 5.000 anos depois, arqueólogos ingleses e franceses começaram a escavar as ruínas das antigas cidades sumérias no século XIX. Eles encontraram algo que ninguém esperava encontrar em tanta quantidade: milhares e milhares de tabuletas de argila cobertas de escrita cuneiforme. Tabuletas de todos os tamanhos, algumas do tamanho da palma de uma mão, outras maiores, algumas quebradas ao meio, outras surpreendentemente intactas, como se o tempo as tivesse poupado de propósito. Levou décadas para que os linguistas conseguissem decifrar essa escrita antiga, e quando conseguiram, o que encontraram foi de partir o coração de admiração. Havia registros de transações comerciais, listas de grãos e animais, contratos de casamento, orações a divindades esquecidas. Mas havia também histórias de criação, histórias de dilúvio, histórias de deuses que desciam à terra e de homens que subiam aos céus, histórias que ecoavam de maneiras perturbadoras e belas, as histórias que muitos de nós crescemos ouvindo nas igrejas, nos templos, nas casas das nossas avós. E entre todas essas histórias, havia uma que os estudiosos demoraram mais tempo para compreender completamente, não porque fosse a mais complexa, mas porque era a mais inesperada. Era a história de um homem,
Só um homem, sem poderes especiais, sem exército, sem riqueza extraordinária. Um homem que vivia em uma cidade chamada Nippur, uma das mais antigas cidades da Suméria, localizada às margens do rio Eufrates, em um lugar onde as palmeiras cresciam altas e o vento da tarde trazia sempre o cheiro da água e da terra molhada. O nome desse homem nas tabuletas aparecia escrito de uma forma que os estudiosos transliteraram como Ur-Nama. Mas para os propósitos dessa história, vamos chamá-lo simplesmente de Nama. Nama era um escriba, não um escriba importante de um grande templo ou do palácio do rei. Era um escriba comum que trabalhava para o templo menor da cidade, registrando as oferendas que os fiéis traziam aos sacerdotes, anotando a quantidade de cevada e de óleo e de tecido que chegava e que saía dos depósitos sagrados. Era um trabalho discreto, necessário, invisível para a maioria das pessoas. Todos os dias, Nama acordava antes do sol. Ele vivia em uma casa pequena, de tijolos de argila, perto do mercado central de Nippur. A casa tinha um pátio interno onde crescia uma figueira velha, plantada pelo avô dele que já havia morrido há muitos anos. Nama gostava de sentar sob aquela figueira nas manhãs frescas, antes de ir ao trabalho, e ficar em silêncio por alguns minutos. Ele não sabia exatamente como chamar esses momentos de silêncio. Não eram orações exatamente, pelo menos não do tipo formal que os sacerdotes realizavam no templo com incenso e cânticos e gestos precisos aprendidos durante anos de treinamento. Eram apenas momentos em que ele parava, em que ele respirava, em que ele olhava para o céu que começava a clarear lentamente no horizonte, passando do preto profundo da madrugada para um azul escuro, depois para um roxo suave, depois para um dourado tênue que precedia a chegada do sol. E nesses momentos ele sentia algo difícil de descrever com palavras, uma sensação de que havia algo maior do que ele, maior do que a cidade, maior do que o rei e os sacerdotes e os templos e os rios e as montanhas. Algo que existia antes de tudo isso e que continuaria existindo depois que tudo isso fosse embora. Nama não falava sobre isso com ninguém. As pessoas ao redor dele estavam ocupadas demais com a vida cotidiana para se interessar por pensamentos tão difusos e tão difíceis de articular. Sua esposa, Inanna-ama, uma mulher prática e carinhosa, se preocupava com a criação dos 3 filhos que tinham juntos, com a compra de alimentos no mercado, com as festas e os rituais do calendário religioso da cidade. Ela também era devota, mas de uma forma diferente da de Nama. Para ela, os deuses eram presentes e concretos. Você fazia suas oferendas, você respeitava os dias sagrados, você pronunciava as orações corretas e, em troca, os deuses cuidavam de você e da sua família. Era uma transação sagrada, mas uma transação. Para Nama, era outra coisa. Era uma busca por algo que ele não sabia nomear, mas que sentia que existia, que tinha sempre existido, que estava ali, logo além da borda do que ele conseguia ver e entender. E durante muitos anos, essa busca foi silenciosa e solitária, e na maior parte do tempo sem resposta. Até o ano em que tudo mudou, o ano em que a seca chegou. Não foi uma seca gradual, não foi aquele tipo de seca que vai chegando aos poucos, que os agricultores conseguem perceber com antecedência e se preparar. Foi uma seca que chegou de repente, no meio da estação em que deveria estar chovendo, quando os campos já estavam plantados e as pessoas já contavam com a colheita. O Eufrates baixou, as canas do delta murcharam, os animais ficaram magros e inquietos, e a fome começou a rondar Nippur como uma sombra.
O templo onde Nama trabalhava foi um dos primeiros a sentir. As oferendas diminuíram porque as pessoas tinham menos para dar. Os depósitos de grãos começaram a esvaziar. O sacerdote-chefe, um homem velho e sério chamado Enlil-Bani, reuniu todos os escribas e administradores do templo e disse, com uma voz que tentava ser firme, mas que tremia levemente nas bordas, que precisariam ser muito cuidadosos com os recursos que ainda tinham, que cada grão contava, que cada gota de óleo contava. Nama começou a trabalhar mais, as contas se tornaram mais complexas, as decisões mais difíceis, as noites mais longas, e foi nessa época que ele começou a passar menos tempo sob a figueira pela manhã. Não porque tivesse decidido parar, mas porque o peso das preocupações chegava antes do amanhecer, enchendo sua mente de números e cálculos e preocupações, e quando ele se dava conta, já era hora de ir ao templo e não havia sobrado tempo para o silêncio. Semanas se passaram assim, depois meses, e Nama começou a sentir algo que ele não sabia exatamente como nomear, mas que o deixava pesado por dentro, uma espécie de vazio, como se algo que havia estado sempre ali tivesse se afastado, ou como se ele próprio tivesse se afastado de algo que havia estado sempre ali. Ele continuava fazendo seu trabalho, continuava cuidando da família, continuava participando dos rituais do templo, pronunciando as orações nos momentos corretos, fazendo as oferendas nos dias sagrados. Mas por dentro havia um silêncio diferente daquele silêncio bom das manhãs sob a figueira. Era um silêncio frio, um silêncio que doía. Uma noite, depois que Nanaama e os filhos haviam adormecido, Nama saiu ao pátio da casa e sentou sob a figueira. Era tarde. A lua estava alta no céu, quase cheia, derramando uma luz prateada sobre as folhas da árvore e sobre as pedras do pátio. Ele ficou sentado ali por um longo tempo sem fazer nada, sem tentar orar, sem tentar pensar, apenas sentado, e depois, muito devagar, como alguém que confessa algo que guardou dentro por muito tempo, ele murmurou para o silêncio da noite: "Onde você está?" Não foi uma oração formal. Não tinha a estrutura das orações que ele aprendera. Não tinha os títulos sagrados e as fórmulas rituais que os sacerdotes usavam. Era apenas uma pergunta, simples, honesta, desesperada: "Onde você está?" E o silêncio respondeu com silêncio. A lua continuou brilhando. As folhas da figueira continuaram balançando levemente na brisa. Algum animal distante fez um som na escuridão e ficou quieto. E Nama ficou ali sentado até que o frio da madrugada o fez tremer. E então ele se levantou e foi dormir, sem ter recebido nenhuma resposta que pudesse reconhecer como tal. Mas algo havia mudado naquela noite, algo sutil, algo que ele não perceberia de imediato. No dia seguinte, Nama foi ao templo como sempre, fez seu trabalho, contou os grãos, registrou as oferendas, conversou com os outros escribas sobre os problemas da seca e as previsões para a próxima estação. E no final do dia, quando estava prestes a sair, o sacerdote Enlil-Bani o chamou. O velho sacerdote estava em sua sala, cercado de tabuletas empilhadas. Ele tinha uma aparência de quem não dormia bem há semanas, mas havia algo diferente nele naquela tarde. Um brilho nos olhos cansados que Nama não havia visto antes. Enlil-Bani pediu que Nama sentasse. E então disse que havia algo que queria mostrar a ele. Da pilha de tabuletas ao seu lado, o sacerdote retirou uma que parecia muito mais antiga do que as outras. Sua argila era de uma cor mais escura, quase negra em alguns lugares,
e as marcas cuneiformes nela eram feitas em um estilo que Nama reconheceu como sendo de uma época muito anterior a deles. Muito anterior. Isso foi encontrado durante as obras de ampliação do templo, disse Enlil Bani com uma voz baixa e cuidadosa. Quando os trabalhadores escavaram os alicerces da ala norte, encontraram uma câmara selada que ninguém sabia que existia. Dentro dela havia uma caixa de madeira endurecida pelo tempo, e dentro da caixa havia estas tabuletas. Havia mais de uma. Enlil Bani as foi colocando sobre a mesa uma por uma. Eram 6. 6 tabuletas de argila escura, cobertas de uma escrita densa e precisa, em um estilo que Nama conseguia ler, mas com dificuldade. Era uma forma mais antiga do sumério, com palavras e construções que ele havia estudado nos seus anos de treinamento, mas que raramente via em uso. Eu passei os últimos dias tentando ler, disse o sacerdote. Consigo entender partes, mas há seções que me escapam. Você é o melhor leitor que temos aqui. Quero que você tente. Nama estendeu a mão e pegou a primeira tabuleta. A argila estava fria sob seus dedos, surpreendentemente fria, como se ainda guardasse o frescor da câmara subterrânea onde havia dormido por séculos. Ele começou a ler, devagar, com cuidado, e enquanto lia, algo foi acontecendo dentro dele. As palavras na tabuleta não falavam de deuses poderosos chegando dos céus em grandes naves reluzentes, como alguns dos textos mais dramáticos que ele conhecia. Não falavam de guerras divinas, ou de batalhas cósmicas, ou de humanos criados como escravos, para servir a seres superiores. Falavam de algo muito mais simples, e por isso mesmo muito mais impactante. Falavam de um homem muito antigo, cujo nome estava parcialmente danificado na tabuleta, mas que começava com um símbolo que significava aquele que ouve. Por isso, Nama passou a chamá-lo mentalmente de o ouvinte. O ouvinte vivia em uma época anterior a deles, uma época tão antiga que as próprias cidades que Nama conhecia ainda não existiam. Era um tempo em que os seres humanos viviam em grupos menores, em casas de palha à beira dos rios, antes que alguém tivesse pensado em empilhar tijolos de argila para construir muros e templos. E o ouvinte era alguém que sentia o mesmo que Nama sentia sob a figueira. Essa presença, essa sensação de algo maior. As tabuletas descreviam como o ouvinte passava horas e horas em silêncio, à beira do rio, ouvindo o som da água e do vento, sentindo aquela presença que ele também não sabia nomear. As pessoas ao redor dele achavam que ele era estranho. Alguns achavam que ele estava doente. Outros achavam que os deuses o haviam tocado de alguma forma misteriosa e que por isso era melhor deixá-lo em paz. Mas o ouvinte não estava doente, estava buscando, estava ouvindo. E então, em uma noite de dilúvio, quando as chuvas caíram com uma força que o mundo raramente havia visto, e o rio subiu e subiu e subiu até engolir a margem onde o ouvinte vivia, ele ouviu algo. As tabuletas descreviam esse momento com um cuidado que dava para sentir mesmo através dos milênios. O ouvinte estava sozinho em uma pequena elevação de terra, cercado de todos os lados pela água que continuava subindo. Seu grupo havia fugido para terras mais altas, mas ele havia ficado para trás tentando salvar os animais que cuidavam, e agora estava ilhado, sem forma de sair, com a água subindo ao redor de seus joelhos, depois de sua cintura. E ele não gritou, não tentou nadar, ficou parado e ouviu. E o que ele ouviu não foram palavras exatamente. As tabuletas eram cuidadosas em deixar isso claro. Não foi uma voz que desceu dos céus dizendo frases completas e instruções precisas.
Foi algo mais parecido com um saber que simplesmente chegou. Como quando você está procurando uma palavra por horas e de repente ela aparece na ponta da língua sem que você tenha feito nada. Esse saber dizia: não tenhas medo. Dizia: eu estava aqui antes da água. Dizia: e estarei aqui depois. E então, enquanto o ouvinte ficava parado naquela água que subia, aconteceu algo que as tabuletas descreviam de uma forma que Nama precisou ler 3 vezes para ter certeza de que havia entendido corretamente. A água parou de subir. Não de repente, não dramaticamente, mas parou. E então, muito devagar, começou a baixar. E o ouvinte ficou ali, de pé na água que baixava, com o coração batendo forte e aquele saber ainda quente dentro do peito. E soube, com uma certeza que nunca mais o abandonaria pelo resto de sua vida, que havia algo que sempre havia estado lá. Algo que sempre estaria, independentemente do que viesse. Nama parou de ler. O pátio do templo havia escurecido. O sacerdote Enlilbani havia acendido uma lamparina de óleo e estava sentado do outro lado da mesa, observando o rosto de Nama com aquela expressão que Nama só conseguia descrever, como de expectativa e de paz ao mesmo tempo. "Você entendeu?" perguntou o velho sacerdote. Nama ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Sim." Mas a palavra pareceu pequena demais para o que ele estava sentindo. O que ele estava sentindo era difícil de colocar em palavras. Era como se as tabuletas não tivessem lhe contado algo novo. Era como se tivessem lhe lembrado de algo que ele sempre havia sabido, mas havia esquecido. Como uma música que você não ouvia há muitos anos e que de repente começa a tocar ao fundo, e você reconhece cada nota antes mesmo que ela chegue, porque ela sempre esteve em algum lugar dentro de você. Aquela presença que ele sentia sob a figueira nas manhãs, aquela sensação de algo maior, não era uma ilusão, não era uma fantasia, era um eco, era o eco de algo que havia estado com os seres humanos desde o princípio, desde antes das cidades, desde antes da escrita, desde antes mesmo de que houvesse palavras para nomear o que era. Algo que havia estado com o ouvinte naquela noite de dilúvio há milênios. Algo que havia estado com os avós dos avós dos avós de Namá, cujos nomes ninguém mais lembrava. Algo que havia estado com ele mesmo todas aquelas manhãs sob a figueira, mesmo quando ele não sabia o que estava sentindo, e que havia continuado estando, mesmo nas semanas e nos meses em que ele havia parado de sentar sob a figueira, mesmo quando ele havia se deixado tomar pelas preocupações e pelos números e pelo peso da seca e da escassez, mesmo quando ele havia sentido aquele vazio frio, mesmo quando ele havia murmurado para o silêncio da noite: "Onde você está?" Porque a resposta Nama compreendeu naquela noite não era uma resposta que chegava de fora. Era uma resposta que vivia dentro. Sempre havia vivido. Sempre viveria. Ele saiu do templo muito depois do escurecer, com as 6 tabuletas embrulhadas cuidadosamente em um pano de linho que Enlilbani havia dado a ele, porque o sacerdote queria que ele continuasse a tradução em casa com calma, sem pressa. As ruas de Nippur estavam quase vazias naquela hora. Algumas tochas iluminavam os cruzamentos principais. O cheiro da cidade à noite era diferente do cheiro de dia. Menos especiarias e menos suor e menos movimento, mais terra fria e mais fumaça de cozinha e mais o odor suave do rio próximo. Nama caminhou devagar. Não porque estivesse cansado, mas porque havia algo no ar naquela noite que ele não queria atravessar rápido demais. A lua estava saindo por cima dos telhados, a mesma lua de sempre.
A mesma lua que havia brilhado sobre o ouvinte naquela noite de dilúvio, há não se sabia quantos milhares de anos. A mesma lua que brilharia sobre pessoas que ainda não haviam nascido, em cidades que ainda não existiam, em línguas que ainda não tinham sido inventadas. E havia algo reconfortante nisso. Algo profundamente, suavemente reconfortante. A ideia de que aquela presença que ele sentia, que o ouvinte havia sentido, não era algo que pertencia a uma época ou a um lugar ou a um povo específico. Era algo que pertencia a todos, a cada ser humano que já havia parado em algum momento da sua vida e havia sentido aquela coisa difícil de nomear, aquela sensação de que havia algo maior, aquela intuição de que a vida tinha um sentido que ultrapassava o cotidiano. Aquela voz suave, quase imperceptível, que dizia: "Não tenhas medo." Nama chegou em casa e Nana Ama ainda estava acordada, sentada no pátio sob a figueira, fiando lã à luz de uma lamparina. Ela olhou para ele quando ele entrou e percebeu imediatamente que algo havia mudado. Ela conhecia o rosto do marido de cor. Sabia quando ele estava preocupado, quando estava cansado, quando estava bem. E havia meses que ela não via aquela expressão específica no rosto dele. "O que aconteceu?" ela perguntou. Nama sentou ao lado dela sob a figueira e por um longo momento ficou apenas olhando para a lua acima da copa da árvore. Depois disse: "Encontrei algo no templo, textos antigos, muito antigos. E me lembrei de algo que eu havia esquecido." Ela esperou. "Que aquilo que eu senti aqui," ele disse, colocando uma mão no peito, "sempre foi real, sempre esteve aqui. Eu é que parei de prestar atenção." E Nana Ama ficou em silêncio por um momento. Depois retomou o fio e disse com aquela voz prática e carinhosa que era a voz dela: "Eu sei disso há anos." E Nama riu. Foi um riso suave, baixo, genuíno, o primeiro em muito tempo. Eles ficaram sentados juntos sob a figueira por um bom tempo depois disso, sem falar muito, apenas presentes um ao lado do outro, com a lua acima e o vento suave da noite e o cheiro distante do rio. E Nama sentiu o vazio frio que havia carregado por tantos meses se dissolver, pouquinho a pouco, como névoa que some quando o sol começa a esquentar. Nos dias e semanas que se seguiram, ele continuou traduzindo as tabuletas. Era um trabalho lento e cuidadoso. Algumas passagens eram claras, outras exigiam horas de estudo, comparando símbolos com outras tabuletas antigas que o templo possuía, consultando os sacerdotes mais velhos que conheciam formas arcaicas do idioma. E à medida que a tradução avançava, mais camadas da história de O Ouvinte foram se revelando. O que havia acontecido depois da noite do dilúvio. Como o ouvinte havia voltado para o seu grupo, encharcado e tremendo, e havia tentado explicar o que havia sentido, como a maioria das pessoas não havia entendido. Alguns haviam rido, outros haviam ficado desconfortáveis. Uma mulher velha, a mais velha do grupo, havia ficado em silêncio por um longo tempo e depois havia dito: "Eu sei o que você sentiu. Senti a mesma coisa uma vez. Perto do fogo, numa noite fria, quando achei que ia morrer. Mas depois passou e eu não sabia se havia sido real." E o ouvinte havia dito: "Foi real." E a velha havia acenado com a cabeça devagar, como quem confirma algo que sempre soube, mas havia tido medo de confirmar. As tabuletas também descreviam como o ouvinte havia passado o resto de sua vida fazendo uma coisa muito específica, não construindo templos, não estabelecendo rituais, não tentando criar uma religião ou um sistema de crenças, apenas contando.
contando para quem quisesse ouvir o que ele havia sentido naquela noite de dilúvio, não como uma doutrina, não como uma verdade que precisava ser imposta, mas como uma experiência pessoal, íntima, intransferível na sua forma, mas reconhecível no seu fundo por qualquer pessoa que já havia sentido aquela presença, aquela sensação de algo maior, mesmo que por um breve instante. E havia pessoas que ouviam e reconheciam, que diziam: sim, eu também já senti isso. E havia pessoas que ouviam e não reconheciam, ou não queriam reconhecer e iam embora, e o ouvinte deixava ir, porque sabia com aquela mesma certeza da noite do dilúvio que não era algo que podia ser dado a ninguém, só podia ser recebido quando a pessoa estava pronta, quando a pessoa havia parado o suficiente, quando a pessoa havia escutado o suficiente, quando o barulho de dentro e de fora havia silenciado o bastante para que aquela voz suave, que sempre havia estado lá, pudesse finalmente ser ouvida. Nama terminou a tradução das 6 tabuletas numa noite de lua cheia, várias semanas depois de tê-las recebido. Sentou no pátio com os últimos símbolos ainda frescos na mente, olhou para a lua acima da figueira e ficou em silêncio. A seca ainda não havia acabado. O templo ainda tinha problemas. A vida ainda tinha peso. Mas havia algo diferente agora, não nas circunstâncias externas, em algo mais interior, mais firme, mais permanente do que qualquer circunstância. Uma certeza que não precisava de provas porque não era um pensamento. Era algo mais parecido com uma raiz, algo que se espalhava por baixo da terra, invisível, mas que segurava tudo que crescia acima dela. A certeza de que aquela presença estava ali, havia sempre estado, estaria sempre, independentemente da seca, independentemente dos problemas, independentemente dos dias em que ele parava de prestar atenção, em que a vida barulhenta tomava conta e o silêncio parecia impossível, mesmo nesses dias, especialmente nesses dias. Ela estava ali, esperando, com a paciência de algo que existia antes do tempo e que por isso não tinha pressa nenhuma. E agora que chegamos ao final desta história que dormia em argila há milênios, quero te fazer uma pergunta. Não precisa respondê-la agora. Não precisa respondê-la em voz alta. Não precisa sequer respondê-la esta noite. Mas leva ela contigo enquanto vai escorregando para o sono. Quantas vezes você, no meio da correria, no meio das preocupações, no meio dos dias que parecem pesados demais e longos demais e complicados demais, quantas vezes você esqueceu que aquela presença estava ali? Não foi embora, nunca foi embora. Você é que ficou tão ocupado, tão cansado, tão sobrecarregado que parou de sentir, mas ela continuou. Como o rio que continua correndo mesmo quando você não está olhando para ele, como a lua que continua brilhando mesmo atrás das nuvens, como aquela figueira que continuou crescendo, estação após estação, ano após ano, mesmo quando ninguém estava prestando atenção nela. E talvez a maior sabedoria que esses textos de argila, de 5.000 anos, tem para nos oferecer não seja nenhum segredo cósmico, não seja nenhuma revelação espetacular sobre as origens do universo ou sobre seres que desceram das estrelas. É algo muito mais simples, é o lembrete de que você não está sozinho, nunca esteve, que aquilo que você sente às vezes nos momentos mais quietos, quando o barulho para por um instante, e há aquela sensação estranha e boa de algo maior, algo que abraça e que sustenta e que você não consegue nomear direito. Isso não é imaginação, isso não é fraqueza, isso é reconhecimento. É a parte mais antiga de você reconhecendo algo que esteve sempre presente,
desde o ouvinte na beira do rio há milênios, desde Nama, sob a figueira em Nippur, desde sua avó rezando baixinho num canto da casa, desde a primeira vez que você olhou para o céu estrelado e sentiu aquilo. Você sabe do que estou falando. Você já sentiu. E está bem que às vezes você esqueça. Está bem que a vida seja barulhenta e cansativa, e que os dias sejam longos e que as preocupações sejam reais e pesadas. Isso é ser humano. É o que sempre foi. É o que o ouvinte e Nama e todos que vieram antes e depois sabiam. Mas também é humano isso que você está fazendo agora. Parar, respirar, escutar, deixar o barulho ir baixando pouquinho a pouco, como aquela água que desceu na noite do dilúvio, deixar o peso do dia afrouxar, deixar os pensamentos se tornarem mais lentos, mais suaves, mais distantes, e nesse espaço que fica quando o barulho para, nesse espaço tranquilo e morno que começa a se abrir agora dentro de você, perceba que não está vazio, nunca esteve vazio. Há algo ali, algo que não precisa de palavras, algo que não precisa de explicação, algo que só precisa que você pare o suficiente para sentir. E você está parando agora. Está aqui, está seguro, está sendo sustentado por algo que existia antes de você e que continuará existindo muito depois, mas que está aqui, agora, neste exato momento, tão perto quanto o ar que você respira, tão perto quanto o batimento quieto do seu próprio coração. Deixa os olhos ficarem pesados, deixa a respiração ficar mais lenta, deixa o corpo afundar um pouquinho mais no lugar onde você está deitado. Você não precisa resolver nada esta noite, não precisa ter todas as respostas, não precisa carregar nada. As tabuletas de argila que Nama traduziu foram copiadas e recopiadas por gerações de escribas do templo de Nippur ao longo dos séculos seguintes. Algumas dessas cópias sobreviveram, algumas se perderam, algumas ainda estão enterradas em algum lugar sob a terra do Iraque de hoje, esperando que alguém as encontre. Mas a história que elas contam, essa não se perdeu, não pode se perder, porque ela não está nas tabuletas, está nas pessoas, em cada pessoa que em algum momento da vida parou e ouviu e reconheceu aquela presença, em cada pessoa que em algum momento disse com palavras ou sem palavras: eu sei que não estou sozinho, em cada pessoa que em meio ao dilúvio ficou parada e ouviu. Você é parte dessa corrente, parte dessa longa, interminável corrente de seres humanos que desde o princípio sentiram a mesma coisa e passaram adiante de geração em geração, daí não como uma doutrina, não como um conjunto de regras, mas como uma experiência, como um lembrete, como aquele sussurro suave que atravessa os milênios dizendo: não tenhas medo, eu estava aqui antes da água e estarei aqui depois. Descansa agora. Você está cuidado, está amado, está sustentado. As preocupações de amanhã pertencem a amanhã. Esta noite pertence ao descanso. Esta noite pertence à paz. Deixa a história de o ouvinte e de Nama e de todos os que ouviram antes de você te acompanhar nesse caminho para o sono. Deixa essa presença antiga e quieta envolver você como um cobertor morno. Você não precisa fazer nada, só estar, só respirar, só deixar. Boa noite, descansa bem e sabe que você não está sozinho. Nunca esteve, nunca estará.